Fala pessoal, nós estamos aqui no 6º episódio do Cantada de Pedreiro e junto com nós hoje convidados aqui Marcos Moura e Gerson Guariente. Lilo na bancada comigo e antes de apresentar os nossos convidados, Lilo, fala para o pessoal onde nós estamos, Lilo. Nós estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram Cantada de Pedreiro. E esse é o episódio 6, viu? Episódio número 6, é isso aí. Então, pessoal, antes de mais nada, apresentar Marcos Moura, queria agradecer aí a presença. Não falo que é um concorrente nosso, é um parceiro que então, estamos fazendo várias parcerias aí, né, Marcos? Com certeza. E o Marcos é o proprietário da imobiliária Mônaco. Além disso, diretor do Secov, Sindicato da Habitação de Condomínios. E, Marcos, quanto tempo você está no mercado? E conta o pessoal um pouquinho da sua história. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? A gente está aqui com o Gerson, né? Com o Lino, com você, né? O Vinícius, com você. Uhum. A gente está no mercado desde os 14 anos, vamos para 62 anos de idade agora, então praticamente uns 48 anos de mercado aí, né? Então é um mercado que a gente gosta muito do que faz. Então, e aí também no Secov, já há algum tempo no Secov, né? Participando junto com as entidades, Sinduscom, né? Que eu falo que o Sinduscom sempre puxa a nossa fila, né? Isso. Então é um prazer estar aqui com o Gerson e com vocês. Legal. E Gerson, então, que é o proprietário da construtora CGE Engenharia, né? Fazendo algumas obras na cidade aí, engenheiro por formação, o primeiro vice-presidente do Sinduscom, né? Que é o Sindicato da Indústria e da Construção Civil do Paraná, e é um apaixonado pela nossa cidade, assim como o Marcos, assim como eu também, Lilo, e vocês vão entender um pouco mais sobre essa paixão do Gerson com relação a Londrina no decorrer desse episódio, tá? Eu queria pedir para ele falar um pouquinho também sobre ele, sobre a atuação aí da construtora e sobre o Sinduscom também, quem representa aí o Sinduscom. Bom, primeiro também, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar conversando, esse é um assunto que, entre outros assuntos, é um assunto que eu sou apaixonado também, que é a cidade de Londrina, né? O Marcos é amigo nosso de longa data, primeiro amigo pessoal, né, e depois amigo de negócios, de mercado. A gente tem uma relação familiar de muito tempo, né, e para mim é muito importante a gente estar podendo falar desse assunto, né. Eu sou engenheiro, como você falou, de origem, sou proprietário de uma empresa, eu trabalho basicamente com obras particulares, né, a gente está tendo a oportunidade agora de fazer um ciclo de obras de alto padrão, de condomínios comerciais de alto padrão. Eu acho que estamos indo bem, o mercado está aceitando bem o trabalho que a gente está fazendo. E eu atuo no Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná, há 20 anos. Tá? O sindicato representa as construtoras, as loteadoras e as incorporadoras do mercado imobiliário. A área de atuação do norte do Sindicato de Londrina, ele pega basicamente de Apucarana até Jacarezinho. São 92 cidades que nós representamos. Muito legal, Gerson. E isso que o Gerson falou, que é um prazer estar aqui, a gente poder trocar uma ideia sobre Londrina e sobre o plano diretor, né? E para a gente dar início nesse bate-papo, eu separei aqui uma definição do que é o plano diretor. E eu vou ler para vocês uma definição que nós puxamos do Google, né? Então, o plano diretor é um projeto de cidade no que tange aos seus aspectos físico-territoriais, elaborado pelo Poder Executivo Municipal, sob a responsabilidade técnica de um arquiteto urbanista, com a participação de uma equipe interdisciplinar em um processo de planejamento participativo. Então, eu queria pedir aí para o Gerson complementar e dar uma explanada sobre o plano diretor, para que todos entendam aí o que é um plano diretor e, lógico, que no decorrer do podcast aqui a gente vai estar trocando uma ideia a respeito disso e da situação atual de Londrina também. Por favor, Gerson. Eu vou começar falando uma questão básica, tá? Pelo Estatuto das Cidades, que é uma legislação de 2003, uma legislação federal de 2003, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes hoje necessitam ter um plano diretor. Tá?
Londrina é uma cidade privilegiada. A cidade começou como cidade planejada. Então, quando os ingleses fizeram a ocupação da região e implantaram Londrina, ela teve um primeiro planejamento inicial, e para vocês terem uma ideia, a cidade foi planejada para ter 15 mil habitantes, né? Então, esse é o desenho original de Londrina, lá em 1930, 34. Tá? Alguns aspectos importantes dessa história. Em 1950, Londrina faz uma revisão do plano diretor, não tinha legislação para isso, mas já fez uma revisão do plano diretor, e traz um antigo prefeito de São Paulo, Prestes Maia, para fazer um projeto geral para a cidade. Nesta data, se caracteriza o início da preservação dos fundos de vale em Londrina, que é um dos maiores atrativos que nós temos como planejamento urbano de Londrina. Pouquíssimas cidades no mundo têm a preservação de fundo de vale que Londrina tem. Tá? Esse é um ativo assim, inegociável. Mas eu estou voltando na história para dizer quando que eu começo, como Gerson, a olhar essas coisas, né? Eu comecei a fazer engenharia em 77, logo em seguida já comecei a trabalhar em construtora, então a gente estava, à época, sobre uma legislação de plano diretor de 76, tá? Revisada em 76. Em 86, daí eu já estava formado, trabalhando, foi feita uma primeira revisão que eu acompanhei importante. Eu era responsável pelo desenvolvimento de projetos imobiliários da construtora, projeto mesmo, não a parte de venda, os projetos de implantação de empreendimentos, etc. E você tem que entender da legislação para você saber afastamentos, recursos, taxa de ocupação, se o seu subsolo vai ou não vai, que tamanho é subsolo, etc., que é mais uma parte do que é o plano diretor. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo Secov em 95, 96, a fazer parte da comissão de revisão, então, da primeira revisão que eu participei integralmente de plano diretor. A gente trabalhou 95, 96, 97, em conjunto com o Poder Executivo. O Poder Executivo constituiu uma comissão de empresários e de sindicatos e de representantes, junto com o Executivo, e foi feita uma revisão de uma lei geral que foi aprovada, um plano diretor que foi aprovado em 98. Tá? Bom, aí no meio do caminho, 2002, 2003, entra o Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade daí define que, obrigatoriamente, no máximo a cada 10 anos, os municípios têm que fazer uma revisão do plano diretor. Tá? Então, 98 aprovou 2008 a gente tinha um marco de alteração de plano diretor. Essa alteração começou a ser discutida mais ou menos nos mesmos moldes da de 98, com participação da sociedade, o executivo comandando o processo, o IPU já liderava o processo na época. Foi começado a revisão em 2008 e, infelizmente, a lei do plano diretor de uma cidade não é uma única lei. Ela tem uma lei geral, que ela dá os princípios gerais de como que a cidade se desenvolve, como é que ela ocupa os espaços, qual é a finalidade da cidade propriamente dita, né? Sim. E existe uma série de leis complementares. Tá? A indicação em geral, e isso tem uma legislação do Estado do Paraná, é que quando se faz a apresentação da revisão da lei, no mínimo as 4 leis que a gente chama de leis principais, não que as outras não sejam importantes, mas essas são fundamentais, sejam apresentadas em conjunto. Então, não aconteceu em 2008. Tá? O Executivo mandou para a Câmara Municipal para aprovação a lei geral e nós estendemos essa conversa de aprovação de leis complementares até 2015. Ou seja, de 2008 a 2015, essas leis complementares elas foram sendo aprovadas durante esse período. Exato. Você imagina assim que a gente deve ter passado pelo menos por 3 mandatos diferentes de executivo e de legislativo. Tá? Então, um aprovou perímetro, o outro aprovou viário, depois o outro aprovou parcelamento, depois a última lei que foi aprovada foi a desocupação. Por que essa preocupação de aprovar as leis juntas? Porque elas se conversam entre si. Né? Complementares, exato. Não à toa. Então, é uma das insistências que a gente teve quando começou a revisão agora de 2018, 10 anos de novo, 2008, 2018,
era que fossem apresentadas as leis, pelo menos as 5 leis juntas, né? E o executivo alegou que não tinha condições, que não deu tempo, que não tinha como montar, e acabou sendo o seguinte: em 2018, para cumprir data, foi apresentada a lei geral para aprovação na Câmara, tá? A lei, a nosso ver, era uma lei muito ruim para o desenvolvimento da cidade. A Câmara abraçou a ideia de se discutir com grande profundidade a revisão dessa lei, tá? Aí trabalhou 2019, porque ela foi apresentada em dezembro de 2018, em 2019 trabalhou-se o ano inteiro. Perfeito. Quando a coisa começou, vamos dizer, a ir para um caminho de aprovação da lei geral, tivemos pandemia, né? Aí você não podia fazer audiência pública, nós ficamos esperando a oportunidade, então, de fazer as audiências públicas, eu estou falando Câmara e sociedade, consegui fazer essas audiências públicas no final de 2020, né? 2020, depois 2021, para poder terminar de aprovar em 2021. O que ficou dessa lei, resumidamente? Aprovou-se a lei geral, 7 de janeiro de 2022, e dentro deste ano de 2022, o Executivo tem que apresentar as 4 leis complementares principais. Então, perímetro urbano, parcelamento de solo, o plano viário e a lei de uso e ocupação do solo. Tá? E é nessa etapa que nós estamos agora, com a participação comunitária, discutindo essas 4 leis complementares. Ô Gerson, só para ficar claro para o nosso público aí, então o plano diretor é um plano que o município leva assim, para planejar o desenvolvimento da cidade, certo? Exato. E daí, baseado nesse plano, que ele é revisado a cada 10 anos, a cidade cresce seguindo essas métricas do plano diretor. Isso. É isso aí, né? Exato. Então, você estabelece as diretrizes. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente gostaria, por exemplo, isso é uma das coisas que a sociedade está brigando com o Executivo. A gente gostaria de criar um eixo de industrialização ao longo da PR-445 duplicada, saindo vamos dizer, do Distrito Sede, chegando até Irerê. Tá? Isso é uma diretriz. O que se pretende com isso? Que, ao longo desses próximos 10, 20 anos, se instalem indústrias dentro desse eixo rodoviário importante, tá? Criando a oportunidade de geração de emprego e renda, e principalmente porque está perto de uma área de uma população carente e que precisa de emprego. Então, a região sul da cidade é uma região que tem uma necessidade de emprego próximo, de emprego de qualidade. A gente tem na cidade a necessidade de indústria que gere emprego de qualidade. Então, a ideia é a gente promover nessa linha, assim. Isso vale para vários aspectos. Vários aspectos, vários segmentos. Isso. Legal. E aí, dentro desse contexto, eu acho importante ressaltar e perguntar para o Marcos também a sua opinião qual que é o papel, né, das imobiliárias, dos corretores de imóveis, que grande parte do nosso público também são corretores, né, em estar atento a esses movimentos, né, do plano diretor, dessas leis que estão aí em vias de serem aprovadas, né. Teve aí recentemente um encontro que me chamou a atenção, que foi feito pelo Secov para imobiliaristas, e no meu ver, eu tive lá, né, e na minha opinião, foram poucas pessoas. A gente gostaria que tivesse muito mais aderência da nossa classe, né, de imobiliaristas, de imobiliários, de corretores, ali presente para apoiar e dar suporte e entender, né, Marcos? Porque eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, entender. Então, eu queria ouvir você, né, e também já abrir aí a chance de você fazer um apelo e um convite aí para o pessoal participar. E a gente ainda vai, lógico, tem muito para tratar aqui hoje, né? E eu acho que o podcast também, a ideia nossa é retratar um pouco da seriedade e necessidade que nós todos temos de nos envolver, né? Dado aí a circunstância e o momento que nós estamos, né? Que se precisa ser mudado algo, tem que ser mudado já, né? Então a gente vai falar aí sobre cada uma com o Gerson e tal, mas queria passar a palavra para você, Marcos. Bom, é isso mesmo, Vinícius, porque o Secov, ele se preocupa também com toda essa situação, né? Porque nós vivemos numa sociedade, né?
E essa sociedade depende de uma cidade organizada, de uma cidade, igual o Gerson falou, né, com planejamento, né, um planejamento de 10 anos, né, o Gerson fez esse comentário, e parece que a cada 3 anos dá para fazer a ideia de uma atualização, né, Gerson? A lei geral agora está trazendo uma possibilidade de atualização a cada 3 anos. 3 anos. Então, o mercado imobiliário não pode ficar fora disso, porque, na realidade, Londrina mostra essas características, né? Nós temos uma cidade pujante, que mostra, né, que nós somos aí a 12ª cidade do mundo em verticalização. Então, você mostra a potencialidade das construtoras. Hoje nós temos construtoras de primeiro mundo aqui dentro de Londrina, né? Nós temos uma qualidade, e isso deve o quê? Às universidades, né? A formação dos engenheiros, está aqui o Gerson. E nós também estamos preocupados com isso, temos que abraçar essa causa, né? Eu acho que Londrina ficou muito tempo desunida, né? Eu digo assim, o próprio mercado imobiliário tem que trabalhar melhor isso. Sim. Então, essa união hoje das 34 entidades, elas fortalecem para a gente poder falar com o poder executivo, falar com o legislativo, conversar com o IPU, né, mostrar para o IPU que, né, nós estamos aqui para ajudar, essas entidades estão aqui para ajudar. Exato. Isso é muito importante. Todo mundo está pensando num bem maior. Exatamente, né? É mais arrecadação para a cidade. O IPU fala muito do adensamento, né, mas a gente, na realidade, se você pensar bem, nossa cidade é muito verticalizada, nós temos um grande adensamento, né? Isso é bom para a cidade, não é ruim, mas se a gente espalhar um pouquinho a cidade, melhora essa condição de vida, né, da sociedade, dá uma qualidade de vida melhor para a sociedade, né? Eu brinco assim, né, eu tenho minhas filhas aqui, tenho meus netos aqui, Sim. Então eu quero o melhor para eles, né? Exato. Eu quero uma cidade humana, uma cidade organizada. Então é isso, a preocupação nossa do Secov, né? Nós como imobiliaristas, né, que estamos aqui no mercado há quase 50 anos, a gente conhece a cidade. Sim. A gente sabe as necessidades da cidade. Sim, né? sim. Muito legal, Marcos. Eu acho assim, uma coisa que eu estava até comentando com o Gerson, né, e com o Maurílio, antes mesmo do podcast, a gente estava trocando uma ideia aí sobre a pauta, é justamente o quanto eu acho nobre esse envolvimento, por exemplo, seu lá no Secov, né, como diretor lá, do Gerson, no Sinduscom, e também muito envolvido agora no plano diretor, né? O Gerson comentou num primeiro momento comigo em outra conversa que nós tivemos aí há um mês atrás, que ele não queria se envolver mais com o plano diretor. Tô errado ou não? Você já tinha feito uma promessa, não sei, já falou, eu não quero mais me envolver nisso, eu tô fora, mas acabou voltando aí, por isso que no começo eu brinquei que ele é um apaixonado por Londrina, justamente porque ele volta com essa paixão antiga aí para ajudar a gente. E aí muitos podem se perguntar, mas o que o Gerson está ganhando com isso? O que o Marcos está ganhando com isso? Cara, a gente não está pensando, aí, Gerson, Marcos, né? Vocês não estão pensando em vocês, ou na empresa de vocês exclusivamente. Também, tá? Mas isso é algo que não é só a CGE que vai colher, ou a Mônaco, ou a G1, o mercado todo, né? Então, por isso a necessidade da união, e pode falar aí o porquê, o que te fez voltar aí a retomar esse assunto. Eu acho que ele quer um salário maior, viu? Né? Não sei quanto você ganha lá no Secov. No Sinduscom, né? Tem sempre conta do posto de gasolina para eu pagar, rodando, e do meu tempo. Não ganhamos nada. Ganha para a sociedade, ganha para a gente. Vamos lá. Eu tinha comentado com o pessoal e eu tinha pedido licença para o pessoal do Sinduscom, né, que eu não participasse dessa revisão do plano diretor, porque na revisão anterior, eu no fim, com essa elasticidade de tempo aí, eu fiquei envolvido durante fiquei 10 anos envolvido com essas revisões. Então entrava a lei, saía a lei, entrava a lei, saía a lei, você tinha que ir acompanhando para tentar fazer com que as coisas acontecessem de forma coordenada. E sem problema nenhum, o pessoal assumiu. Nós temos um grupo grande que trabalha lá no sindicato, tem vários jovens empresários que se envolveram no processo, e acabou acontecendo que quando a lei geral ficou pronta, me trouxeram a lei. Falaram, Gerson, dá uma olhadinha, né? Eu vou repetir o que eu falei para quem me trouxe. Quando eu cheguei na 3ª página, me deu um embrulho no estômago tão grande que eu não consegui terminar de ler a lei, tá? De tão ruim que era, de tão mal colocada e de
falta de entender o que é Londrina, né? E aí você acaba não conseguindo, você é quase chamado de volta como uma obrigação para tentar ajudar a fazer com que as coisas aconteçam. Nós temos uma preocupação como entidade, né? Como pessoa física, eu acho que a gente quase não tem capacidade de fazer muita coisa, a gente tem um ambiente em volta da gente, né? Sim. Mas como entidade, nós temos uma responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam bem, que a gente progrida, que a gente olhe futuro. E o nosso sindicato, junto com as outras entidades, em função até dessa incoerência que foi apresentada, acabou se aproximando e olhando e abraçando para valer o futuro de Londrina. Então, o que nós queremos de futuro para Londrina? Nós queremos uma cidade dividida, mal organizada. Não, a gente quer uma cidade que progrida, uma cidade que gere emprego e renda, uma cidade que tenha equilíbrio social, uma cidade que continue a vida dela na questão de sustentabilidade ambiental, como eu comentei com vocês antes, né? Então, essa eu acho que é a nossa responsabilidade e a gente acabou vendo que existia uma dificuldade muito grande na linha de condução que estava sendo dada para o plano, que acabou necessitando da gente acabar se envolvendo, né? Certo. Não falar que eu não gosto disso, eu gosto muito, tá? Mas que eu estava assim, muito cansado e é um trabalho desgastante. Então, hoje, por exemplo, eu agradeço demais os profissionais que estão trabalhando conosco. Eles têm me dado a liberdade de não precisar estar trabalhando no dia a dia da discussão, do detalhe, da vírgula, etc. E eles me trazem muita coisa pronta. Falam, Gerson, nós estamos vendo isso aqui, está dando essa interpretação, como faz? E eu estou fazendo um trabalho, vamos dizer, de intermediação da conversa, né, com o Poder Executivo, com as lideranças das outras entidades, né, e aí sem precisar estar trabalhando, vamos dizer, o dia inteiro nisso, né? Sim. Mas procurando fazer com que a conversa seja generalizada, né? E as pessoas se preocupem com isso, porque no fim é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é onde a gente mora, onde a gente trabalha, né? Aonde a gente vai dar oportunidade de conversa. Agora há pouco você viu, eu estava conversando com o novo presidente da Coab, a gente tem uma preocupação enorme de fazer com que a cidade recupere essa dívida social que nós temos, né? Então, quando você lê o projeto que está sendo feito, está abandonando o pessoal mais desvalido à própria sorte. Isso é um absurdo. Sim. Né? Isso é um absurdo. Eu acho que, como sociedade, nós não podemos abrir mão de trazer os nossos irmãos junto conosco e dar uma chance para isso. E isso começa em legislação. Tá? Se a legislação não protege, você não tem como fazer com que as coisas aconteçam de forma razoável. Legal, muito legal que você está falando isso, Gerson, até porque já entra um pouco no que de fato não está, né, o que embrulhou seu estômago ali quando você estava lendo efetivamente o plano diretor, né? Porque para a gente, eu acho que é importante para o pessoal que está nos escutando entender, né, principalmente em cima dessas 4 leis, né? Então, o uso e ocupação, o perímetro urbano, parcelamento de solo e sistema viário, certo? Isso. Então, a gente entender o que, vamos dizer, de mais grave a gente tem em cada uma dessas frentes e o que as entidades aí em conversas, né, e através dessas intermediações que você vem fazendo, junto com as lideranças dessas entidades, o que a gente está pleiteando que seja mudado, né? Para o desenvolvimento da cidade, né, Marcos? Para que a gente tenha uma cidade melhor. E a gente acredita muito como imobiliárias, né? Que isso vai sim impactar diretamente no progresso da cidade, né? Nós sabemos que a construção civil, né, e o mercado imobiliário em Londrina especificamente é muito pujante, né? É o que move muito a nossa cidade. Como o Marcos falou, temos construtoras aí que atuam no território nacional e até fora, né, do Brasil. Então, assim, a gente precisa sim estar olhando com muita cautela. Eu queria pedir para você discorrer aí sobre alguns itens que preocupam, né, de fato, e o que a gente vai fazer para tentar mudar isso daí, Gerson. Eu vou
contextualizar as 4 leis para que a gente consiga entender em conjunto por que elas trabalham juntas. Eu não posso ou não devo aprovar o perímetro de um jeito, o viário de outro, etc. Grosseiramente falando, ou genericamente falando, o perímetro define a área urbana da cidade e dos distritos. Então, Londrina tem vários distritos. Nas leis de perímetro, a gente define a área urbana e define os distritos. Quando a gente define a área urbana, a gente estabelece qual é o tamanho de ocupação que nós teremos no sítio da cidade. Tá? Vou dar um exemplo, então, de uma das discussões que a gente tem tido com o Poder Executivo. Em 2018, quando saiu a publicação da Lei Geral, existe uma tendência na Lei Geral de não mexer no perímetro da cidade. Ok? Se você voltar, vocês são de mercado, tá? Se você voltar nas periferias da cidade, aonde vai se ocupar, né? Porque nós não vamos derrubar 4 ou 5 quarteirões do centro da cidade para fazer uma ocupação diferente. A gente vai ocupar as áreas que ainda não estão ocupadas. Tá? Então você pega na periferia da cidade, vamos pegar a Zona Norte, é um assunto que eu adoro, que é falar de casa popular. Tá? Zona Norte, os lotes para loteamento popular há 4 anos atrás valiam aproximadamente 350 a 400 mil reais ao alqueire. Tá? A partir do momento que o executivo fala que não vai mexer no perímetro, começa a subir preço. Por quê? Porque eu não tenho outra oferta, eu só tenho aquela oferta. Oferta e demanda. Né? Oferta e demanda. Tá? Vocês são do mercado, vocês vão me dizer, você não acha lote na Zona Norte hoje é R$1 milhão ou o quê? Tá? Se for próximo mais próximo da área ocupada, na beira da Saúl, etc., é R$1,8 milhão, R$2 milhões ou o quê? E olha, você tem que convencer a pessoa a vender. Tá? Neste preço não se faz casa popular. Tá? Não há projeto nenhum que se sustente. Então, o que aconteceu? A partir de uma notícia que não é fato ainda, porque não tem lei para isso, a lei não foi revisada, você já provocou uma mudança de mercado. Tá? Bom, o que a gente vem defendendo? Uma certa elasticidade no perímetro que permita, por exemplo, que você tenha, de novo eu vou usar um exemplo que a gente vai entender, na Zona Norte que a gente aumente um pouco o perímetro, tá? Para permitir novos lotes serem incorporados no perímetro urbano, e aí você pega um lote que é rural, tá? Que está lá na área rural, que hoje vale R$350 mil, R$300 mil ou aqueles que está plantando soja, e ele passa a ser incorporado à área urbana e ele permite que se faça casa popular. Tá? Ah, mas o lote vai subir de 350, vai para R$600 mil ao alqueire, porque passou a ser urbano. Beleza. Ótimo. Aquele de 1 milhão volta para os 600. Ou seja, você regula o mercado pela oferta e você olha com uma visão aí de 10 anos para ocupar. Tá? Então, essa é uma das questões que é muito importante quem faz a legislação, ou quem dá a notícia da legislação, toma muito cuidado com o que faz. Porque o mercado é muito sensível a isso. Né? Bom, então, falei do perímetro, dei um exemplo. Tá? Isso aí ocorre em qualquer circunstância. Tá? Em qualquer circunstância, qualquer coisa. E uma coisa que você falou do perímetro que me chamou a atenção. Anteriormente já tinha sido discutido a manutenção do perímetro. Sim. Nesta nova que está sendo proposta, a ideia é a manutenção, a expansão ou a redução? Como que está isso daí? A proposta do IPU é de não expansão do perímetro. Tá? Gerson, mas tem um detalhe aí, né? O IPU tinha uma informação que seria 40% de espaços desocupados. E na realidade não é isso, né? Não. A última manifestação deles, então eles começaram assim, por que nós não vamos aumentar o perímetro? Porque tem 40% de área desocupada. Dentro do perímetro Dentro do perímetro atual. Uhum. Nós questionamos, o número acabou caindo para 25. Aí foi pressionado mais um pouco, 18. O número caiu em 18. Tá? E a gente tem alguns estudos nossos que esses 18 não são 18. Isso dá mais ou menos 11 ou 12%. Tá? Que é muito pouco como reserva de espaço urbano para desenvolvimento. Tá? Bom, voltando naquela ideia original, a gente traça o perímetro, então a gente diz aonde que a gente vai ocupar a cidade. A segunda lei que deve ser estudada é a do viário, tá? Onde você basicamente coloca
a classificação das vias de circulação da cidade. Por legislação federal, nós temos 4 níveis de vias em escala de capacidade de tráfego. Tá? Então, as vias que têm mais capacidade de tráfego são estruturais. O que as estruturais fazem? Elas ligam regiões da cidade ou ligam vias, estradas, tá? Mas basicamente elas têm uma grande capacidade de tráfego. São vias mais largas. Tá? Londrina tem um projeto de estruturais e esse, graças a Deus, faz 20 anos que ele vem sendo consecutivamente implantado. Se não me engano, são 4 ou 5 estruturais de leste a oeste e 4 ou 5 estruturais de norte a sul. Tá? Não necessariamente no eixo, mas se você olhar no mapa, elas estão desse jeito. Tá? O que seria 10 de dezembro? Não, o Arco Leste. Você tem, por exemplo, estrutural lá em cima hoje, o contorno norte, que não vai ser mais onde está. Então, aonde o leito do contorno norte é uma estrutural, depois a Saúl é uma estrutural, ou a avenida debaixo dela, que é uma avenida das Torres, é uma estrutural, a Brasília é uma estrutural, tá? A leste-oeste é uma estrutural, e aqui embaixo acho que nós temos mais uma ainda, não lembro qual que é aqui, no sul, tá? Depois a gente tem a Expressa, é uma estrutural, tem uma via que sai lá perto do Vista Bela, corta pelo meio do Barcelona, etc., e é para ela sair aqui perto da Brataque e ligar depois com a Maringá aqui em cima. Tá? Então é uma estrutural, um eixo de circulação que vem sendo implantado devagarinho, mas as estruturais têm essa finalidade. Abaixo dela, como capacidade de tráfego, a gente tem as arteriais. Tá? Então as arteriais são vias com menor capacidade de tráfego, são vias largas também, então são vias com boa trânsito, mas grosseiramente o que elas fazem? Ligam de bairro a bairro, tá? E fazem as conexões eventualmente com as estruturais. Tá? Depois delas nós temos as coletoras, que para nossa linguajar simples, coletora é onde passa ônibus. Tá? O ônibus deve passar nas coletoras, nas arteriais e nas estruturais. Tá? Então as coletoras recolhem o trânsito a pé ou para o bairro para receber as pessoas ou para sair, botam no transporte público e leva para onde você quer ir. Tá? E depois tem as vias locais, que são onde a gente mora, basicamente. Tá? Então, definido o perímetro da cidade e definida principalmente as estruturais e as arteriais, você vai para uma terceira lei, que é a lei de parcelamento do solo. Tá? O que é parcelamento do solo? É você pegar uma área que ainda não foi dividida para fins urbanos, tá? E dividir. Então, o que a gente tem? Loteamento, condomínio de chácara, condomínio de lotes fechados, loteamentos fechados, né? Loteamento industrial, condomínio de lote industrial fechado. Tem várias modalidades que você amarra dentro desse processo. Então, o entendimento generalizado é assim, que esses loteamentos ou esses parcelamentos de solo estejam acomodadas dentro das estruturais e arteriais. Né? Então, você põe as pessoas para morar e depois, por exemplo, você vai colocar coletoras no meio do caminho para poder fazer com que as pessoas cheguem nos lugares. E daí, por último, e aí a mais complexa, que é a lei de uso e ocupação, que vai te dizer aonde eu moro, o que eu posso fazer? Qual é o tamanho do meu lote? Qual é o tamanho da minha casa? Quanto que eu posso ocupar de terreno? Se eu posso fazer mais de um pavimento ou não? Se eu posso ter uma parte comercial na frente do meu lote ou não? Se eu não tenho, se eu quero fazer uma indústria aqui, se eu posso, se eu não posso? Se eu tenho que fazer afastamento ou não tenho que fazer afastamento? Tá? Se eu tenho que rebaixar guia, se eu não tenho? Se eu tenho que ter garagem dentro do imóvel ou não tenho? Tá? Então, o uso e ocupação vai daí nesse nível de detalhe e aí todos nós vivemos, bastante complexo. Né? Por quê? Vai de encontro a uma pergunta que você me fez agora há pouco antes de começar. Por que tal via não foi projetada para ser dessa forma? Porque a cidade vai evoluindo. Tá? Então, você imagina, na velocidade que acontecem as coisas hoje, 10 a 10 anos é muito tempo, né? Olha só, pegar aí a própria gleba Palhano que aconteceu em 10 anos, né? Se pegar 10 anos atrás, pegar hoje. Né? Pegar outros locais aí. Se você voltar há 20 anos atrás, a Madre Leônia Milito não era asfaltada. Então. Tá? Então 1980.
Você não tinha asfalto. 2000, Não. Quando abriu o shopping Não em é, 91, 92, o shopping Catuaí, você chegava lá por uma pistazinha de 6 metros. O resto não tinha nada. Tá? Então, a cidade tem uma dinâmica de evolução importante. Tá? E quando a gente discute essa revisão do plano diretor, é de se tentar entender qual é essa dinâmica e entender qual é o futuro e o que a sociedade precisa para poder fazer com que esse futuro aconteça. Legal, Gerson. Inclusive, a gente falou aqui, então, primeiro da questão do perímetro urbano, né? Falamos também na sequência do sistema viário, que eu acho que dentro do plano diretor, do que já foi analisado, isso aí ainda é o que menos incomoda, assim, vamos falar, né? O português, claro. Mas aí, já entrando na questão, o perímetro urbano já foi dito um exemplo. Eu queria passar para o pessoal mais um exemplo aí do parcelamento de solo e do uso e ocupação, que atualmente está preocupando também. Eu sei que nós já falamos aí, por exemplo, iniciando pelo uso e ocupação, né? Quando entra na esfera de zoneamento, né? Ou isso que a gente estava falando mesmo do que é permitido, né, em determinados locais. Algo que chamou atenção, inclusive na reunião que nós tivemos lá no Secov, foi a questão de zona mista, né, que eles chamam, né, que você acaba autorizando tudo em todo lugar, vamos dizer assim, para ser bem generalista, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e os aspectos que preocupam também, né? E aí o Marcos complementar também, o Maurílio, né, dentro da esfera imobiliária também, porque isso é, de fato, um problema. Isso nos preocupa muito. Deixa eu dar um exemplo dessa questão da proposta de uso e ocupação, que, a nosso ver, não tem como sustentar uma situação dessa. Se estabelece na nova proposta de lei uma característica chamada indústria de pequeno porte, tá? É genérico, ela diz que grosseiramente é uma indústria que causa pouco impacto, etc, mas não está dito exatamente o que é, e permite indústria de pequeno porte na cidade inteira, tá? ZR1, ZR2, ZR3, Zoom 1, Zoom 2, industrial, comercial, etc. Em qualquer lugar da cidade, nós poderemos ter indústrias de pequeno porte. Eu acho que esqueceram de perguntar para as pessoas o que elas querem, né? Alguém teve alguma ideia brilhante e descobriu que a gente está precisando industrializar a cidade com indústrias de pequeno porte na cidade inteira. Tá? Não é essa a proposta da cidade. A proposta da cidade é que a gente tenha áreas de industrialização, eu até comentei com vocês, principalmente no eixo da 445 ao sul, ao longo do contorno norte da 445, que no norte da cidade, no entorno do aeroporto de Londrina, tem uma área nova de expansão aeroportuária para implantação de indústria. Tá? Então, indústria aí. Agora, espalhar a indústria de pequeno porte na cidade inteira, eu acho que tem que ser um pouquinho melhor discutido. Tá? E aí, por exemplo, você perguntou para o Marcos, o que a gente vai fazer como imobiliarista? Vocês têm que ver o que vocês vão fazer, porque, na minha opinião, vai desvalorizar barbaridade o preço dos imóveis. Isso daí entra, né, Marcos, pensando aí e trazendo uma reflexão para quem está nos ouvindo também. Você imagina o seguinte, pegar ali um bairro, fala um bairro aí, bem residencial nosso. A gente pegar aqui essa região da Proxi aqui, isso, Burlemax, Alcântara, Burlemax. É isso. Então você imagina ali, o cara tem uma casa, ele está morando lá há 10, 15 anos, 20 anos com a família dele, feliz da vida, porque a Proxê está em desenvolvimento, né? Temos ali um mercado, tem várias coisas acontecendo, e aí de repente do lado dele instala uma pequena indústria, né? Numa casa normal residencial. E é isso que o Gerson falou, né, que nos faz pensar, peraí, alguém consultou essas pessoas, né? Eu sei que os bairros também têm lideranças, essas lideranças foram consultadas, né? É isso que o londrinense quer, né? Sabe que ocorreu tempos atrás? Nós tivemos muitos problemas com o alvará de licença. Eu acho que aí a prefeitura, o poder público, o executivo, ele viu assim, vamos liberar. Como você teve um caos lá atrás, 4.000 processos de alvarás que não conseguiam sair.
Então, só que nem o Gerson falou, não é assim. Você tem que fazer uma consulta, você tem que consultar o mercado, consultar quem está no mercado, consultar as entidades para ver, porque senão você vai fazer um mix de tudo. Imagina eu vendo uma casa para você, num local, e daqui a pouco alguém, com todo respeito a um bar, com todo respeito, ele monta um bar do lado, que vai trabalhar até 11, 1 hora da manhã, você não vai conseguir, você vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Vai desvalorizar. Sim. Aí, praticamente, você tem que sair com todo mundo em loco dali da residência. Lógico, nós temos que entender também que a cidade cresce. Eu falo assim, que a gente não tem só uma grande Londrina, nós temos várias pequenas Londrinas espalhadas pela nossa grande Londrina, né? Só que aí entra um planejamento, entra uma organização. Né? Então, as entidades, elas estão aqui para ouvir, para escutar, para dar opinião. Né? Nós temos belas faculdades em Londrina, eu volto a falar sobre isso. Fazer um planejamento organizado, igual o Gerson falou. É isso aí. Né? O poder público nos ouvir, o IPU nos ouvir, o Tadeu Felizmino está lá, a Ana Flávia está lá, a gente está dando opinião. Né? O Sinduscom já está há muito tempo aí insistindo, pedindo. Né? As entidades, que nem eu falo muito do Sinduscom, porque eles têm toda uma estrutura lá dentro, né? Que a gente também vai procurar copiar, e que eles estão colocando lá, pagando para fazer o estudo da cidade. E não é em prol deles. É em prol da cidade. Da cidade, da sociedade. Da sociedade. A cidade está aí. A gente tem que entender alguns números que as pessoas às vezes não têm acesso ou não leem. Tá? Uhum. O maior mercado imobiliário per capita do sul do país é Londrina. Tá? Ele é maior per capita que Curitiba, ele é maior que Porto Alegre, ele é maior que Balneário Camboriú, é maior que Florianópolis. Tá? Se você pegar a quantidade de imóveis novos, e se você somar a comercialização de imóveis de terceiros, tá, passa muito longe. Vou dar um número simples. Londrina, o ano passado, vendeu 3.500 apartamentos novos para uma população de aproximadamente 600 mil pessoas. Curitiba, que é a maior cidade do estado, vendeu 7.500 imóveis para uma população de 2 milhões de pessoas. Tá? Então, o mercado é muito grande. Mercados grandes são mercados ativos, são mercados borbulhantes, são mercados que têm negócio. Tá? É mais difícil de planejar, sem dúvida nenhuma, não vou desmerecer isso. Mas há necessidade de se pensar um pouquinho melhor o que fazer. Tá? Então, vou entrar num outro assunto aí que é complicado. Tá? Nós temos coeficientes de aproveitamento nos lotes. E aí vou falar principalmente das verticalizações. Tá? Existe uma história do porquê desses coeficientes, qual a metodologia que sempre se usou, e aí tem, de novo, nós vamos voltar lá em 86, 76, tá? Quando se começou a organizar a verticalização, a ter lei, existe uma história disso aí. A proposta do IPU hoje é reduzir os coeficientes, ou seja, eu comprei um lote que eu estou esperando para desenvolver um projeto imobiliário daqui 4 ou 5 anos, com uma perspectiva, está sendo apresentada uma nova proposta em detrimento do que eu tinha. Então, eu podia, por exemplo, construir 4 vezes a área do meu lote, eu vou construir 3 vezes a área do lote. Tá? O lote desvaloriza. Isso não sei qual a palavra usar, mas... É complicado. É complicado. Mas, assim, quais são os impactos disso? A velocidade de ocupação da cidade não é uma velocidade de 10 anos. Então, nós estávamos falando de Palhano aí. A legislação de verticalização da Palhano é de 86. 86, tá? Quando que aconteceu a verticalização da Palhano? Começou em 2002, 2003, para valer. Tá? Ela tinha 2 ou 3 predinhos bons construídos, de alto padrão, etc., mas para valer 2002, 2003. Ou seja, quase 20 anos depois ela aconteceu. Então, quando você faz um projeto de lei, por exemplo, em 2008 ou 2015, que é a Lei de Uso e Ocupação em vigor, tá? Você espera que ela vá começar a amadurecer lá por 2025, 2024, 2026. Tá? Para você depois fazer uma revisão dela, por exemplo, em 2028 ou 2030. Então, apesar de você ter que fazer uma revisão a cada 10 anos, você faz uma revisão. Você avalia o que aconteceu e você melhora, piora, diminui, aumenta, etc. Ora,
Se a lei está em vigor, está começando a ser usada, existe uma quantidade grande de lotes que estão reservados para desenvolvimento imobiliário nos próximos anos, como que eu vou pegar essa lei agora no meio do caminho e cortar o direito que a pessoa já tem de construir? Tá? Além disso, mudam uma legislação que é complementar, aí, que é a lei de outorga, tá? Piorando violentamente todos os aspectos, principalmente econômico. Tá? Então, vou dar um número facinho. Há 3 anos atrás, eu paguei uma outorga de um prédio que eu estou terminando agora, nós pagamos R$450 mil de outorga. Não é um valor pequeno, mas correspondia, à época, a algo em torno de 2% a 3% do valor do custo da obra. Tá? Perfeito. Eu refiz a conta dos 450 mil, se a lei estivesse em vigor, o que está sendo proposto agora, eu tenho que pagar R$5 milhões de outorga. Tá? Meu Deus do céu. 5 milhões de outorga correspondem a quase 25% do valor do empreendimento. Ou seja, não vou fazer outorga. Tá? O que acontece? Eu reduzo o coeficiente, eu tiro o direito de construir. Para você pegar o coeficiente de novo, eu te vendo o coeficiente. Tá? Efeito prático disso. Tá? Se passa uma lei dessa, como está sendo proposto, o valor dos lotes cai muito. Tá? E eu queria perguntar, e eu já perguntei isso para o secretário da Fazenda, como é que eles vão fazer com o IPTU. Porque se o valor do lote cai, o IPTU cai, a arrecadação do município cai. Sim. Né? Como é que nós vamos resolver essa questão? Além disso, quem é que vai arcar com o custo da quantidade de ações que vão ser implantadas contra o município, uma vez que você está tirando um direito que já está adquirido? E Tá? às vezes até as construtoras se planejam para lançar um empreendimento, fazem um cálculo, né, da viabilidade do empreendimento, e daí eles mudam a lei do uso e ocupação, acaba deixando inviável o empreendimento e não lançam o empreendimento. Sim, e aí a questão assim, cada vez que a gente faz algum empreendimento, a gente faz, óbvio, para a finalidade das nossas empresas, que é gerar emprego, gerar renda e pagar imposto, que é o que, vamos lá, o que a gente mais faz, né? Se você não tem a possibilidade de fazer empreendimento, eu não gero emprego, eu não gero renda e eu não gero imposto. Tá? Então a gente não consegue entender aonde que fecha essa conta. Tá? O que a gente está propondo? Que seja revista a lei e não revisada a lei. Né? Que não seja criada uma lei nova em cima de uma coisa que está funcionando. Tá? Tem detalhe para mexer, tem coisa para melhorar? Sem dúvida, sempre tem. Mas as propostas são muito ruins. Tá? São muito ruins. E sempre se tem que olhar, então, eventualmente alguém fala assim, mas você está falando em nome das incorporadoras, das consultoras, etc. Sim. Por quê? É o meu segmento. Eu tenho direito e dever de fazer isso. Mas, além disso, eu tenho direito e dever de responder por uma geração de emprego, por uma geração de riqueza e por uma geração de impostos, que, no final das contas, devem ser usados para a população mais carente. Quer dizer, aonde... como fecha, né? Tudo, não, né? E aí por isso que eu te falei que é um pouco complicado quando você começa a discutir essa questão, porque tudo tem implicação. Sim. Se você diminui, por exemplo, a velocidade de desenvolvimento imobiliário da cidade por algum motivo, você com certeza vai influir, por exemplo, na geração de imposto. Tá? A Prefeitura de Londrina não tem folga de imposto, fala assim, não, vamos diminuir 20% aí de arrecadação de IPTU, que está tudo bem. Não é verdade. Tá? Então, falta um pouco de carinho quando se olha a questão, e eu digo assim, muito tranquilamente, falta carinho com a população carente. Tá? Porque, de um jeito ou de outro, nós vamos nos acomodar com o que tiver. Tá? Inclusive, já comentei várias vezes, falei, prefeito, não tem problema nenhum, não dá para construir em Londrina? Tá bom, tem mais 5.567 municípios para a gente trabalhar. Londrina não nos quer, beleza. Mas não é essa a finalidade. O Marcos
eu moro aqui, eu vivo aqui. Nós, Muito do que foi feito, do que nós fizemos, a gente ama essa cidade. Tá? Então, quando a gente discute essa questão, é porque a gente está olhando que corremos risco de piorar muito o ambiente social da cidade. Sim. E, Gerson, nós já temos depoimento de construtoras que foram falar com o poder público, não conseguiram e foram para fora. Sim. Não posso construir aqui? Vamos para Porto Alegre. Faça em Porto Alegre. Faça em Campinas. Não. Você tem acolhimento disso aí. A intenção é facilitar. Tá? Com certeza. O prefeito tem escutado muito. Tá? Eu não posso deixar de agradecer ao prefeito por estar escutando e procurar contemporizar e acomodar a situação. Tá? Eu ia entrar justamente nisso, que a gente já está partindo pro final, né? E aí a gente fazer as considerações. Tem mais uma hora pra gente conversar. Não tem mais uma hora, não, né, Marcos? Tá bom. Poderia, né? Poderia estender aí, eu acho. Nós temos as chácaras clandestinas também. É uma coisa pra gente falar, né? Tem muita coisa aí pra gente tratar. E a gente pode até fazer um segundo round na sequência. O que eu acho que é importante agora aí para os nossos ouvintes, né? E para a gente entender também em que pé nós estamos agora pô, você já falou uma coisa que me tranquiliza um pouco, que é saber que o prefeito está realmente olhando tudo isso com o carinho devido, né? A palavra que você usou aí, Gerson, porque eu acho que é muito importante a gente ter o prefeito do nosso lado, né, assim, do lado da população, entendendo a situação e a seriedade desse assunto, né, e aí entender, porque é em janeiro, né, que isso vai para a Câmara. Vai para a Câmara. Então, assim, o que está sendo feito, quais os movimentos e como que a gente pode ser mais ativo nisso como um todo aí, né? Tá. Oficialmente, nós estamos numa época de audiências públicas, tá? No sábado, dia 22, nós teremos a última audiência pública dessas 4. Nós já tivemos a do perímetro, a de parcelamento, a do viário, e agora nós temos usocupação, tá? Nós estamos pedindo para todas as pessoas que possam, se puderem participar das audiências, melhor. Tá? As audiências estão sendo feitas aos sábados, das 8 ao meio-dia na Câmara. Desculpe, na Câmara, no auditório da Prefeitura. Tá? Existe um canal de comunicação público onde você pode se manifestar e dar sua opinião, e neste canal de comunicação você tem acesso a todas as propostas que estão sendo feitas. Nós estamos pedindo para todo mundo se manifestar. Eu não concordo, por exemplo, com o que eu falei de indústria de pequeno porte em ZR1 e ZR2. Faça uma manifestação, assina. Se você tiver uma entidade que você representa, melhor. Se não é entidade, faça a manifestação pública. Por quê? A quantidade de manifestações é importante para que se faça uma avaliação de quanto que isso está impactando bem ou mal nas coisas. Tá? Se ninguém se manifesta, ok, vai embora. A coisa tá todo mundo satisfeito. Se ninguém se manifesta, está satisfeito. Nós temos aí, vamos dizer, 2 etapas para ser cumpridas. Uma é a finalização dessas leis, tá? Então o IPU vai terminar de conduzir as audiências públicas e vai mandar os projetos de lei para a Secretaria de Governo para que sejam elaboradas finalmente as leis que vão ser mandadas para a Câmara. Tá? Nós estamos aguardando a elaboração final dessas leis para ainda discutir dentro do Executivo o que eventualmente não está funcionando direito na nossa visão. E depois nós temos Câmara Municipal. Tá? Também tenho que fazer uma manifestação aqui de reconhecimento ao trabalho das últimas câmaras municipais de Londrina. Tá? Tem feito um trabalho muito sério, muito dedicado à população, procurando ouvir e entender o que está acontecendo. Inclusive, na revisão da Lei Geral, se debruçaram vários vereadores, não foram poucos, vários vereadores se debruçaram, se escutaram, discutiram, fizeram as adequações, ouviram as partes e ajustaram. Nós temos aí a discussão que vai ser estabelecida a partir do ano que vem dentro da Câmara. Tá? Então, eventualmente, o projeto do Executivo vai, mas ele vai ser discutido na Câmara ainda, passível de mudanças. Tá? Então, é necessário que a gente se envolva. Tá? Esse é um assunto, às vezes, que me deixa assustado, porque você começa a falar, mas está discutindo esse assunto? Faz, gente,
está fervendo o assunto, não é que está discutindo, está fervendo, né? E ele é impactante, tá? Eu dei 2 ou 3 exemplos para vocês, mas a quantidade é muito grande de coisas que está sendo proposta mexida. Né? Essa participação popular é através do site da prefeitura? Por onde que as pessoas Vocês podem... entram no site do IPUL, tá? Aí tem lá, Plano Diretor 2018-2028, tá? Você acessando esse link, você vai abrir uma tela onde está toda a legislação que está sendo proposta, as justificativas, os cadernos de encargo, os estudos, os resultados, e você pode, dentro de cada um, daí você tem lá as abas para viário, para perímetro, para uso e ocupação e parcelamento, você pode mandar teu e-mail, a tua mensagem, mandar uma correspondência oficialmente, entregar lá fisicamente, ou abrir uma SEI dentro do processo da prefeitura, dando a sua manifestação. Necessariamente o poder público tem que entender o que está sendo pedido, tá? E aí ele vai determinar se faz ou não. Mas quanto mais pedido tiver, quanto mais opinião tiver, mais forte é a manifestação da sociedade. A gente pode deixar também o link na descrição do vídeo aí para o pessoal que quiser participar, acessar. Isso. Legal, muito bom. Então, eu acho que é isso, né, Maurílio? A gente até extrapolou um pouquinho o tempo usual nosso, mas, mais uma vez, queria agradecer Gerson e Marcos a presença, né? O Gerson acaba falando um pouquinho mais, né, Marcos? Isso não é muito usual para o nosso segmento, né? É que o Gerson já participa há mais tempo, então isso é importante a gente ouvir. Exato. Eu aprendo muito com ele, né? A gente sempre está junto. Todos nós, então todos isso nós. é muito importante para nós. E assim, só para mim finalizar, se possível, por favor. O que aconteceu com todo esse entreveiro que ocorreu aí, sim, as entidades, a sociedade se fechou, né? Então hoje nós temos uma força muito grande. Se uniram, né? Houve uma união maior, né? Vou trocar, se fechou por se uniram. Uhum. Então hoje nós temos uma força muito grande, né? Mostrando isso para a prefeitura, mostrando para todos, né? Que a gente quer o bem de Londrina. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que esse podcast ele foi muito bom, esclarecedor, para o pessoal entender um pouquinho mais sobre o plano diretor, sobre o que está acontecendo com a nossa cidade e principalmente nos preocuparmos com o futuro aí da nossa cidade de Londrina, né, Vila? É isso aí. Eu posso fazer a última pergunta para encerrar rapidinho? Por favor, por favor. Eu queria saber, assim, que a gente comentou um pouquinho antes da aprovação de condomínios e tudo mais, que é muito burocrática na cidade. Isso tem a ver com o plano diretor? Quais as mudanças que vão ter, se der para falar um pouquinho rapidamente? Ou então a gente combina o segundo episódio. Não. Vamos para essa última pergunta aí, porque eu acho que essa colocação do Lilo realmente é uma preocupação para nós no mercado imobiliário. A gente viu aí com a pandemia alguns movimentos, né? E principalmente a questão de condomínios horizontais, né, na cidade, que a gente vê que está há muito tempo, principalmente na Zona Sul aqui, sem lançamentos. E então eu ouvi, porque o que as loteadoras, na grande maioria das vezes, falam é que é muito difícil e muito moroso esse processo, né? A gente às vezes escuta, tal loteador ou tal empresa comprou tal área e vai fazer um loteamento, e fica todo mundo feliz. Mas esquece que isso aí é para daqui 5 anos. Então entender isso aí, eu acho que é legal. Uma das intenções das revisões de plano diretor é entender se essa burocracia está sendo favorável ou desfavorável para a cidade. Então, a gente tem claramente um problema de tramitação de processos, tá, na cidade, que é gerado pela legislação em vigor, que é uma legislação muito desconexa. Tá? Então, só para te dar um exemplo, a lei de parcelamento que foi aprovada em 2012, tá? Quando ela foi para a Câmara Municipal, ela sofreu uma retaliação, e a retaliação não é de contra, é de retalhar, é tirar pedaços da lei. Tá? Foram suprimidos diversos artigos, tá, sobre a alegação de que nós precisamos melhorar a lei, e a lei foi aprovada. Então, tem caminhos que você tem que fazer para poder aprovar um loteamento que está perdido no meio da lei, ela não consegue terminar. Tá? E aí se acha uma saída administrativa para resolver. Então, a ideia com essa revisão que aconteça isso. Mas quero chamar a atenção dos imobiliaristas, principalmente, que
vamos dizer, a joia da coroa imobiliária que a gente tem no mercado hoje, que é a grande pedida da população, que são os condomínios fechados de lotes, tá? Não está previsto na legislação, porque segundo o IPU, Londrina não precisa disso. Segundo algo preocupante, né? Olha só, aí a questão do metro quadrado, né? Isso. Porque Londrina tem a previsão de R$2.000 a R$2.500 o metro quadrado dos novos condomínios, enquanto a região de Curitiba está em torno de R$1.100 o metro quadrado, do mesmo condomínio, da mesma marca. Exato. E por que isso? Justamente por conta daquilo que nós estávamos falando, do perímetro urbano, da questão de não ampliar isso daí. As áreas elas estão custando mais, oferta e demanda. Naturalmente, para a empresa loteadora conseguir lançar um empreendimento, vai vir com preços exorbitantes. Nós estamos com quase 40 condomínios para ser lançado em Londrina e não consegue lançar. Eu vou passar por IPU a lista de clientes que eu tenho esperando condomínio. Se eles entendem um pouquinho. Ou então o pessoal que está assistindo pode comentar aí se acha que está precisando, né, um condomínio. A gente está conversando e a gente está conseguindo entender, gente. Espero que sempre otimista o seu Marcos. Tem que ser otimista. A gente tem que acreditar, né, Marcos? A Ana Flávia está recebendo a gente maravilhosamente bem lá, o Tadeu. Então, acredito que eles vão entender isso e a cidade precisa disso, a sociedade precisa disso. É isso aí. Gerson? Muito legal. I hope so. I hope so. Legal, então agora, respeitando aí o nosso cantada de pedreiro, a gente normalmente fecha com uma cantada e o Marcos já está apontando ali pro Lilo, né? Eu falei aqui tanto pro Marcos quanto pro Gerson, mas também a fim de deixar os nossos convidados muito à vontade. Eu vou pedir pro Lilo... Vocês não querem fazer uma cantada mesmo? Eu vou pedir pro Lilo fazer uma cantada aqui. Eu de novo, cara? É lógico, você merece, cara. Você tem uma sugestão? Eu tenho, Lilo. Então eu vou fazer aqui então uma que eu Isso, faz você. Falar, e fazendo aí, como o nosso ilustre Felipe fez também, eu vou fazer aqui pro Lilo. Então, Lilo, você... Lilo, eu não sou... Olha pra câmera. Lilo, eu não sou cimento, mas com você eu quero algo concreto. Já que nós estamos com 2 engenheiros aqui, o imobiliarista, né? É isso aí. Valeu. Então fechamos. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço, pessoal. Valeu.